E o Veiga, hein? Piperno, Bernardo, Vampeta, tava precisando desse golzinho, hein? Porque, de fato, ele caiu de produção, acho que de um mês pra cá, mais ou menos, pegando esse recorte. Você acha que foi motivado, talvez, pela não convocação do Tite ou algo assim? Desanima o jogador, esse tipo de coisa, Piperno? Eu acho que não tem um único fator. E é claro que em algum momento ele imaginou uma convocação para ser testado. Se a convocação não veio, o jogador às vezes se abate, isso vai muito jogador para jogador. Aí, por exemplo, na última vez em que o Tite convocou a seleção brasileira, o Danilo foi, ele não. Claro que tudo isso, né, vai se acumulando. Aí, de fato, ele teve um outro jogo não tão bom. Houve a questão dos 2 pênaltis lá contra o São Paulo. A contusão contra o Atlético Mineiro. Depois que ele se contundiu, ele pegou Covid, demorou um pouquinho para se recuperar. A separação também, a bala, viu? A bola, o amor também. O amor também faz com que... O amor gerador, né, Vamp? O amor, não sei se voltou a briga. Ok, hein? Acho que ele voltou, não voltou? Então, agora também acho que ele voltou. Tava tudo nesse pacote aí. Mas agora voltou. Lógico. O amor voltou, o futebol voltou, tá tudo uma beleza. E aí uma outra coisa voltou hoje, no finalzinho do primeiro tempo, mais especificamente no segundo. É o Veiga jogar como um meia aberto pelo lado direito, tendo o Dudu pertinho. Esse foi o melhor momento dos dois do Palmeiras ao longo da temporada. O Dudu muda muito, ele pode jogar de um lado, do outro e tal. Ele começou hoje pelo lado esquerdo. Ele começou na esquerda hoje, mudou depois. Mas quando o Dudu vai jogar pelo lado esquerdo, o Veiga não vai junto. Quebra um pouquinho esse entrosamento. E eu tô falando tudo isso porque no dia que o Tite veio aqui, que a gente conversou com ele e tal, né? Até questionei o Tite sobre a questão do Veiga na seleção e tal, e o Tite mostrou pra gente uma série de gráficos. E aí eu falei, Tite, mas pera lá. Se você espera tudo isso aí de um meia recompondo, ou então se aproximando do 9, chegando à frente e tal, o Veiga não é esse cara, porque o Veiga tem como principal característica, tem os seus melhores momentos jogando como um meia aberto pelo lado direito, certo? Falou, então, é isso também. A gente precisa, né, precisa ver se o jogador se adaptaria a essas outras funções e tal, porque o Veiga é um excelente jogador, mas, inclusive, um meia com muito poder de definição, de chegar perto da área e fazer gols, como hoje, aliás, e marcou vários já contra o Flamengo, mas o Veiga não é aquele jogador, aquele meia, por exemplo, de atuar em todos os setores do ataque. Ele tem uma área claramente que é de preferência dele. É como no Flamengo, você mudar o Everton Ribeiro. Ele vai perder rendimento, porque ele funciona melhor daquele lá. Tem jogadores que se adaptam em qualquer setor e outros não. O Veiga é um excelente jogador atuando naquela faixa de campo. Eu vejo esses 3 plantéis, né? O Atlético Mineiro é o atual campeão brasileiro ainda, atual campeão da Copa do Brasil, plantéis, né? Você pega... vou falar do meio campo pra frente. Você pega Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro, e você pega Rafael Veiga, Scarpa, Rony e Dudu. Você vai dizer que o Rony tem uma qualidade técnica inferior aos outros 4, mas o Rony que corre mais é o que mais, assim, se entrega. Então ele compensa com isso. E quando você pega essas duas escolas assim, eu que não estou botando lá os zagueiros, que o Palmeiras tem uma defesa muito sólida, é decidido no detalhe de quem tiver melhor naquele dia, à noite ou à tarde. Não é que já entra em campo assim, não. É um absurdo que o Everton Ribeiro jogue mais do que os caras. Muito equilibrado. Tudo vai na noite ou da tarde, como eles se comportam. E fora os zagueiros, laterais, que é tudo muito parelho. Rapidamente, Piperno, porque eu acho importante isso que você falou, Pedro, do Dorival, da observação do Abel em relação ao Dorival. 2 jogos do Campeonato Brasileiro, os 2 no Allianz Parque, o Abel somou 1 ponto contra o Dorival. Porque o Dorival era o técnico do Ceará. O Dorival, ele tem um aproveitamento excepcional no Campeonato Brasileiro, porque o Ceará começa ganhando do Palmeiras, depois fez uma campanha, perdeu, enfim, alguns jogos, perdeu o Botafogo, mas recuperou e tal. Era o time 100% jogando a Sul-Americana,
com o Dorival. Aí ele vai pro Flamengo, da chegada dele ao Flamengo para cá, o Flamengo certamente deve estar pau a pau com o Palmeiras. Eu não fiz esse levantamento ainda, mas o Flamengo perdeu 2 jogos, a estreia e depois pro Corinthians, né, o dia que, enfim, o Rodinei foi o artilheiro do jogo. O dia que o Rodinei aprontou. Vai acontecer algum momento, Vampeta. Vai acontecer algum momento. Fora isso, o Flamengo tá voando. O Dorival faz um excelente trabalho e, repito, é um Dorival que defensivamente faz o melhor trabalho da carreira dele. E é normal o Abel não conhecê-lo, porque o Dorival ficou 1 ano sem emprego, o que é um absurdo. É verdade. E agora... E é o grande momento dele, né, Pedro? Com certeza. Pelo amor de Deus, assim, porque a gente tá aí, ó, o Dorival tá aqui, no telefone, cara, gente boa, amigo mesmo, assim, dos treinadores aí, um amigo pessoal, como eu tenho amizade com o Guto Ferreira, dos Anjos, alguns treinadores, eu tava falando, digo, ó, eu já não jogo mais, tenho a oportunidade de trabalhar no Jovem Pan. Esse negócio de ser torcedor assíduo, não. Todo mundo sabe que eu torço pro Corinthians, mas eu torço pra um monte de amigo meu que trabalha em outros clubes. Eu tava pensando assim, digo, pô, eu não sou Flamengo, e não sou Flamengo. Mas o Dorival tá lá, cara. Tá na hora de o Dorival ganhar um título importante pela pessoa que ele é. Vai ser esse momento, eu não sei. O Pipera já não quer. Não, isso quer dizer que o senhor tá virando casaco. Se ficar Palmeiras e Flamengo pra final de Libertadores. Vou pelo Dorival. Ah, tá bom. Como não há chance de o Dorival virar técnico do Palmeiras? Peraí, eu não sou forte. Que seria uma enorme surpresa para o mundo do Que futebol. situação, eu tô igual a política, procurando uma terceira via. Que isso? O Atlético Mineiro, essa terceira via me deixou na mão. E aí... O Vélez é a sua terceira via. Sabe que eu vou botar fé? Cacique Medina. Vou botar, pô, no Cacique é capaz de dar, entendeu? E o Filipão? Também tem ainda isso. Mas é difícil. Porque o Dorival, assim, ó, brincadeira da paz, a galera torce pro Dorival. E ele, eu acho que ele não teve na sua carreira um melhor momento em um clube com jogadores importantes de qualidade. Eu acho que o Santos, Vampeta. Mesmo com. Era uma coisa nova, o Neymar. Flamengo de 18, talvez. Não, acho que esse Flamengo agora. Ah, não, esse aqui é melhor. Esse Flamengo é muito melhor. Não, é isso que eu tô falando. Não, é muito melhor. É a chance de ele ter a chance agora de ir pra cá. Ele já foi campeão da Copa do Brasil, já. Mas ir pra cá, assim, se firmar mesmo. Se firmar, todo mundo sabe. A gente fala assim, o Abel hoje. O Palmeiras não quer mais, um exemplo. Ele não vai, não desmerecer, ele não vai pro Bahia, pro Ceará, pro Fortaleza. É Flamengo, é Grêmio, é isso que eu tô falando. O Mauro César falou isso aqui outro dia. Ele falou: Abel Ferreira é técnico de time grande. Não, agora, pelo que ele faz, ele vai pro Atlético Mineiro, pro Flamengo. Eu acho que o Abel sai do Palmeiras, é seleção brasileira ou time no exterior. Não, você tá entendendo o que eu tô falando? O Abel chegou a um nível. A gente fala muito bem do Fortaleza, do Ceará, mas quando fala assim, você não imagina o Abel dirigindo esses clubes. Não, pelo esse momento nenhuma. Agora, é isso que eu tô falando. Ele já atingiu outro nível. É o que o Bruno Henrique falou, o patamar dele. Tá alto demais. O score. Score, não tem aquele score, né? Eu tenho uma provocação aqui. Vamos lá. O Rogério Ceni certa vez disse que não dirigiria o Corinthians porque falou, não dá, é incompatível, né? História como jogador. Seria compatível o Abel Ferreira dirigir um grande do futebol? Seria possível imaginar o Abel no Corinthians ou no Flamengo? Eu acho que sim. Pelo jeito dele, muito focado mesmo em bola, ele é muito focado. Acho que ele vai ter uma gratidão muito grande por vocês dois clube. São dois hereges. A torcida do São Paulo fala bastante do Abel por conta do Tele, né? Que vira e mexe, o Abel Ferreira cita o Tele Santana, aquele time do São Paulo e tal. Então tem muito torcedor do São Paulo que não tô falando pra esse momento. Lá pra você. Daqui 10 anos. Eu não vejo ele a pegar aqui, não, fui no Palmeiras, fiz um trabalho lá, ganhei. Esquece, só trabalho no Palmeiras. Eu não vejo com o Abel isso, não. Mas você vê, por exemplo, o Abel fala, olha, recebi uma proposta, vou ser técnico agora do Valência. Aí fica 3 anos lá na Europa, aí o Corinthians liga pra ele, ô Abel, você tá afim de voltar ao Brasil? Ele vem. Eu venho. Ele vem. Você acha que não? Eu acho que ele é muito profissional, ele vem. Ele é profissional. Ele não é muito. Ele ama o Palmeiras. Já teve Rusga. É o primeiro time grande que ele dirige. Sim, é o Palmeiras. Sim. Mas e a gestão de carreira também, né? Porque eu fiquei pensando agora no Jorge Jesus lá em Portugal. Ele atingiu ali uma reputação respeitável, né, entre os torcedores do Benfica, foi pro Sporting e colocou essa reputação de lado. E voltou pro Benfica. E voltou pro Benfica, mas sem o mesmo respaldo de antigamente. Então, mas o Luxemburgo treinou Palmeiras e Corinthians, quando o Filipão, não. Por exemplo, o Abel Ferreira seria, queria saber de vocês dois, vocês três, o Abel Ferreira, o Vitor Pereira seria o que o Abel Ferreira
é hoje Palmeiras lá com o Porto, certo? Porque ele ganha, né? O título, né? E quando ele tá desempregado, o Benfica não faz uma proposta para ele. O Vitor Pereira? Pelo que ele representa no futebol português, o que ele no futebol europeu. É porque ele é muito identificado com o Porto, né? Você entendeu o que eu tô falando? Ele foi um cara muito identificado com o Porto, o Vitor Pereira. Ele começa, aliás... O Benfica estava sem treinador quando ele veio para cá. Tava sem treinador. Olha, a gente acompanhou aqui as declarações do Abel Ferreira, do Dorival Júnior. Eu lembro que quando o Abel Ferreira chegou ao Brasil, eu cheguei a perguntar para ele a relação, se ele tinha algum tipo de relação com o futebol brasileiro, algumas pessoas aqui do Brasil, se ele ouviu alguém antes de acertar com o Palmeiras. E ele falou que sim, chegou a conversar com o Luiz Felipe Scolari, o Felipão e tal. E ele falou, na carreira dele, o primeiro técnico que deu a oportunidade dele começar jogando na primeira divisão de Portugal foi o Paulo Autuori. E o técnico que o levou para a seleção de Portugal foi o Felipão. Hoje ele fez questão de ressaltar isso, né? Essa ligação dele com os técnicos aqui brasileiros, né? Ele tem uma certa gratidão dos técnicos do Brasil. O Paulo Autuori, quando chegou ao Botafogo em 1995, era um total desconhecido no Brasil e bastante conhecido em Portugal. E conquista o Campeonato Brasileiro. Ele vai para o Peru depois, Ele tinha trabalhado com o Marinho Pérez. Ele tinha sido assessor do Marinho Pérez e tal, em Portugal, inclusive. Marinho, naquele momento, era um técnico mais conhecido e tal, fez uma boa carreira em Portugal. Aí o Marinho vem pra cá, o Paulo Autuori fica. Aí depois o Paulo Autuori vem aqui pro futebol brasileiro e vai parar no Botafogo. O Dorival Júnior falou o seguinte, já que a gente tá aqui falando de Abel, Dorival e tal, Abel Ferreira elogiou o Dorival Júnior. Abre aspas para o Dorival Júnior, aquilo que a gente tinha comentado, né, anteriormente aqui no Canelada. As pessoas não têm ideia do que é jogar na Arena da Baixada e depois aqui no campo do Palmeiras. Eu confio no time que coloquei em campo. Tenho certeza que foi um jogo equilibrado, um jogo normal. Acho que foi um bom jogo, fecha aspas, a declaração do Dorival Júnior, que defendeu essa escalação que ele colocou em campo hoje, que o Piperno já tinha falado, o Bernardo também, né, que a gente não tem essas informações do dia a dia e tal, mas não é fácil você enfrentar o Atlético fora e o Palmeiras fora, os dois semifinalistas aí de Copa Libertadores, em jogos desgastantes de mata-mata, desgastantes de mata-mata. Ele ganhou 4 pontos de 6 possíveis. Então, ele tinha essa opção porque... Vai falar que a estratégia foi errada? Ele tinha essa opção porque o Palmeiras não joga. O Dorival sabe que já é o Palmeiras. O Dorival já sabe qual é o Palmeiras que vai pra campo. E o Abel não sabia qual era o Flamengo que ia pra campo. Ele falou que treinou os dois cenários. Então, ficou a semana toda. E o Dorival sabia, o Palmeiras vai com o time titular totalmente. Por isso que ele treinou de duas formas. O Flamengo, com o time titular do Paulo Souza, não ganhou do Palmeiras no Maracanã. Foi um jogaço, aliás, aquele 0x0. O melhor jogo da gestão Paulo Souza. Acho que tinha sido contra o São Paulo no domingo anterior, né? Que, aliás, o Lázaro, o Vampeta falava sobre o Lázaro foi titular naquele jogo, né? Aí, e quem lançou ele? Paulo Souza. Meu Deus. O Paulo Souza não o lançou, mas o Paulo Souza foi quem bancou a permanência dele. Se o Pilhar estivesse aqui hoje, exatamente. Se o Pilhar estivesse aqui hoje... Vai lá, o Pilhadinho, faz a voz. Você vestiu... Você viu aquela hora? Nossa, eu falei, né? Falei, finalmente você vai elogiar o Paulo Souza. Enfim, não, vai criticar o Paulo Souza. Agora você tá... Não, mas eu critiquei. Eu estou enaltecendo apenas uma característica dentre várias. A árvore no meio da floresta. Nada mais do que isso. E o nosso Mauro César Pereira, né, que vai entrar na nossa programação durante a semana para comentar esse Palmeiras e Flamengo, né? Falou bastante já do Paulo Souza. A gente acabou de citar também o Jorge Jesus, tal, o Rodinei, Rodilindo, tal. Enfim, um abraço pro nosso pilhado que tá desaparecido aqui nos últimos dias. Tá todo mundo comentando aqui, cadê o pilhado? Cadê o pilhado? Tá procurando. Ele vai voltar na terça-feira. Amanhã bate pronto comigo aqui, todo o timaço da Jovem Pan. E o pilhado volta na terça-feira. Sumiu demais. Hoje, no primeiro tempo, a gente teve o Palmeiras com 67% de posse de bola, o Flamengo com 33%, ainda assim o Flamengo saiu com 1-0 no placar, né? O gol marcado pela promessa, né? O Vitor Hugo já destacado por aqui. E na segunda etapa, Rafael Veiga deixou tudo igual. No segundo tempo, também importante destacar, entraram no Flamengo Vidal, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Gabigol e Pedro. Toda a cavalaria entrou na segunda etapa. A gente já discutiu aqui se o Dorival errou ou não errou em escalar a cavalaria desde o início, né? Ele errou, ele demorou para mexer. Ele demorou para mexer. O Nilson César destacou isso aqui mesmo. Você acha que... 15 segundos para voltar na TV, rapidinho. Se tivesse 1-0, eu acho que ele não mexeria, não. Eu também acho que não. Acho que deixar. Quando ele leva o gol, aí ele decide mexer. Acho que ele passa o recibo quando toma o gol. Bom, estamos voltando na TV Jovem Pan News.
Agora sim, estamos de volta na TV Jovem Pan News, aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, com o nosso Canelado, o melhor pós-jogo esportivo. A gente está aqui falando de Flamengo e Palmeiras, as declarações dos dois técnicos. Vampeta, o Dorival, defendeu a escalação que ele colocou em campo, disse que é muito difícil, as pessoas não têm ideia do que é jogar fora de casa contra o Atlético Paranaense, muito menos jogar contra o Palmeiras no campo do Palmeiras. E aí, velho Vamp, o que você acha aí dessas declarações do Dorival Júnior? Se quiser se estender, falar do nosso Abel Ferreira também, fica à vontade. Vamp. Não, eu tô falando assim, em termos eu vi que o Gilson falou que ele demorou de mexer. Eu tava vendo o jogo, achei que ele só mexeu porque empatou. E se não empata, ele ia ficar ali toreando. Tirava um ou outro, não ia pegar os 5, né? O Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol e o Vidal, ia botar no jogo. Ao mesmo tempo, 1-0, ele bota os 5 e o Palmeiras empata. A gente já tá falando aqui, pô, mas o jogo tava controlado porque botou os caras. A gente fala, porque botar os caras frios. A gente tá falando a mesma coisa, então, desde o início do programa. Não, eu tô falando assim. Né? Porque o pensamento era esse. Bota os caras 1-0 e o Palmeiras empata, a gente fala assim, pô, tava bem, o jogo tava sendo controlado lá, de igual para igual, aí botou os caras tudo frio, 5 mudanças. Até, não adianta só aquecer, não. 5 mudanças, você tem que entrar e pegar o clima do jogo, viu? Sim. O clima do jogo, jogando. Claro. O Vampeta, eu só acho que a coisa fica mais evidente quando ele coloca Everton Ribeiro e Pedro imediatamente após o gol, porque o Palmeiras jogava melhor. O Palmeiras havia melhorado. O Palmeiras é muito melhor. Né? O Flamengo fez um grande primeiro tempo. No segundo tempo, o Abel mantém, porque isso aconteceu no final ali da primeira etapa, né, Piperno? O Dudu no lado direito, para fazer interação ali com o Rafael Veiga. Aí, meu amigo, o lado do Argentina ali pelo Ayrton Lucas, eu vou mexer melhor. Timidamente, né? Mas no segundo tempo, não. O Palmeiras era bem superior. Agora, e o gol sai aos 20. As batidas de bola do Scarpa na bola parada é um absurdo, né? É um absurdo. E aí que tá, a gente estava aqui discutindo fora do ar, Vamp, Bernardo e Piperno, sobre a Premier League, né? Vários jogos interessantes desse final de semana. É pra lá que vai o Gustavo Scarpa. Vocês acham que ele vai ter uma rápida adaptação ao futebol inglês pelo que ele vem jogando aqui no Brasil? Vocês acham que não? E aí? Eu vi 2 joguinhos, aquele time do Nottingham Forest. Ele vai jogar Nottingham Forest. Ele vai ter que ser o Robin Hood, viu? Porque aquele time é danadinho de ruim, viu? Ganhou um jogo, o goleiro defendendo pênalti contra o Até por ser ruim, você acha que ele vai ter muito espaço lá? Vamos colocar ele a camisa é bom, 10 dele, ele vai ter que... Ele vai ser pra mim o principal jogador. Eu vi 2 jogos desse time aí. Eu vi até quando ele subiu. Ruim. Teve um jogo quando ele subiu, que foi lá no Championship. Foi contra o Huddersfield. E ele deu uma sorte, viu? Ele tava mal naquele jogo. Ô Vamp, o que vai acontecer com ele, e aí o jogador tem que se adaptar, é o seguinte: ele vai trocar o Palmeiras pelo Cuiabá da Premier League, com todo respeito. Um time que luta para não cair. Então, é uma adaptação diferente pro jogador. E ele chega no meio da temporada. Pois é, tem no inverno, meu amigo. É verdade. Inverno bravo, tá louco. O Flávio Prado já visitou, né, a cidade aí do Nottingham Forest e tal, falou que é uma cidade lindíssima, né, que ele fez uma baita escolha. Não sei, não conheço, né, mas é um time que tem história e tal, né. O bicampeão da Champions, da Copa dos Campeões com o Brian Clough. Tem Exatamente. um filme, maldito é legal pra caramba. Clube. É legal pra caramba. É verdade, dá pra ver mais ou menos como é que funcionam, né, ali, a relação, né, dos jogadores com o técnico e tal, dia a dia. Ele vai pro Leeds, que era pro Leeds, exato. 40 dias. Na verdade, não mostra nem a história dele no Nottingham Forest, é a história dele no Leeds, né? Que ele tinha ali uma certa paixão pelo Leeds. Depois que voltou, né? Ficou um tempão, né? Oi? O protagonista, o Brian Clough, é o mesmo ator de Frost Nixon. Agora não vou saber quem é. O nome dele. Mas é muito bom esse filme. E o Scarpa tá indo pra lá, pro time que ele fez história e sucesso, Nottingham Forest. Fica a pergunta, né? Se o Scarpa vai chegar, vai jogar tudo, se vai sentir ou não, talvez aí a adaptação, porque a gente sabe que Campeonato Brasileiro é uma coisa, como disse Piperno, e a Premier League é outra, né? Muita intensidade, ele chega no inverno, chega no inverno onde chega no inverno. E ele chega naquele, como é? Que tem Boxing Day lá, que é jogo... É verdade. É jogo a cada 2 dias. Dia 23, 26, dia 1º tem também. Não, tem dia 26, o Boxing Day, aí tem o dia 26, aí tem jogo dia 28, aí tem jogo... Tem jogo até no dia 31 de dezembro. Os caras jogam pra caramba, a gente fala aqui no Brasil, jogam pra caramba também. Pós-Copa do Mundo. Que também é uma coisa nova pra todo mundo. O Klopp já tá apelando, né? O Klopp falou, vai vir jogadores meus, que o time do Liverpool
Todo mundo é de seleção, né? Pô, eu não vou ter jogador. Calma, Klopp, não é as 32 seleções que vai chegar na final, né? Aliás, o William postou foto hoje em Londres, hein? William postou foto hoje em Londres.